construída em 1906, tá? Para gerar esse reservatório aqui, que aqui corria no fundo do vale o rio Guarapiranga, e que o canal dele vai desaguar lá no Pinheiro, que era o afluente do Pinheiro. Então foi gerado esse reservatório para poder armazenar a água aqui, para poder regularizar a vazão lá no lugar de Souza por conta da energia. Toda essa estrutura que nós estamos pisando aqui, ela não existia até mais ou menos 75, 76. Porque assim, todo o reservatório tem que ter uma coisa chamada vertedouro. No caso aqui, desse reservatório, são essas comportas aqui, depois na hora que a gente voltar a gente para ver. E esse aqui é o tipo vertedouro tulipa, né? Essa água, o ano passado, em setembro, ela estava na boca ali. Isso quer dizer que a gente tinha água pra caramba no reservatório. Aqui mais quase um ano depois, está bem mais baixo que naquela época. Eles fizeram a abertura das comportas por quê? Uma questão de teste. Porque vamos imaginar que tem uma chuva absurda, isso aqui suba de repente, eles têm que drenar essa água para poder não colocar em risco a barragem. Porque uma barragem de terra, ela tem um limite máximo, o nível máximo maximório. Por quê? Passou desse nível, se a água transpor a barragem, ela estoura. Tá? Então isso aqui é uma estrutura de segurança. Além das comportas, vamos imaginar que enterra a comporta, esse vertedor, o que acontece com a água quando chega na parte faixa preta ali? Ela cai e vai embora para o rio Pinheiros. Então é o chamado vertedouro tulipa. Em 70 não tinha essa estrutura. E choveu pra caramba aquela época em São Paulo e quase estourou essa barragem. Eu tinha um amigo meu, geólogo antigão, que trabalha na Temag Engenharia, que ele contou uma história. E rapidamente eles começaram a vir para avaliar a questão da estabilidade da barragem. E o pessoal trazia sacos de areia, coisa do tipo. E começava a minar a água no meio da barragem. Tá? E o que significa isso, comparado com o que a gente viu lá no Nordeste, né? De barragens que estouraram? Existe uma projeção que se essa barragem estourar, vai criar uma língua de água na bacia do Pinheiros, que chega até o alto de Pinheiros ali. Mas numa situação assim de arrasadora mesmo, levar tudo que tem pela frente. Então hoje, tanto essa barragem quanto da Billings, ela é totalmente instrumentalizada. Tá? Existem marcos que aqui, por topografia, o João está aí, eles acabam avaliando se tem qualquer deslocamento e como está a estabilidade disso. Que é uma questão de segurança. Acho que se tem um dos maiores riscos que São Paulo está correndo hoje é com relação a essas duas barragens. Tá? Quem toma conta da barragem é a EMAI. Por que a EMAI? A EMAI é antiga. Você tinha Light, Eletropaulo, que foi privatizado. Então você tem a Eletropaulo que distribui a nossa luz em São Paulo. E a EMAI foi a parte criada dessa Eletropaulo para cuidar do quê? Do patrimônio. Quer dizer, qual é o patrimônio? O envoltório, os reservatórios e toda a estrutura. Vejam que interessante. Nós estamos vendo carros da Sabesp. Então a EMAI é dona da represa e a Sabesp usa a água da represa. Porque esta represa aqui faz parte do chamado sistema Guarapiranga. Aqui, na verdade, é chamada tomada d'água. Depois nós vamos lá mais perto para olhar, que é onde eu faço a captação. Lembra quando a gente discutiu a questão do tratamento de água e distribuição? Então eu tinha o reservatório, a tomada d'água. Daqui essa água vai para a estação de tratamento, ela é tratada e distribuída. Então aqui é a primeira etapa. Lembra que eu comentei com vocês? Vamos entrar pela torneira para ver o que acontece com a água? Aqui seria praticamente o final do nosso cano que sai da torneira. Eu pego a água daqui e jogo no tratamento. Aqui, o que acontece, pessoal? Logo de cara, os caras já jogam algicida para poder tratar, fazer um tratamento na tomada d'água para que daqui para diante não comprometa, porque o tratamento, a questão das águas acaba comprometendo, estragando o equipamento, uma série de coisas, tá? Então é essa história toda. Depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver toda a estrutura da tomada d'água, depois nós vamos ver os vertedores e aí a gente desce a pé, os carros podem ir atrás para a gente poder... Eu também tenho fotos e vídeos que o Guga fez daqui, quando foi aberta essa barragem, num ensaio que foi feito ano passado. Depois eu passo para vocês, uma imagem muito legal. Eles abrem as comportas e começam a descer aquele fluxo de água. Na época de muita chuva, volta e meia eles abrem essas barragens. Tá? Uma coisa, não sei se vocês estão lembrados, que em janeiro desse ano, a cidade de Atibaia ficou debaixo d'água. Por que aconteceu isso, pessoal? E foi feito toda uma preparatória. Eu lembro que teve uma reunião que a Sabesp fez aqui,
que veio gente lá das barragens do Cantareira, daqui. Porque qual é o problema? Eu tenho que abrir a comporta. Agora o problema é o que essa vazão que eu estou jogando vai causar lá para baixo, para jusante. No caso de Atibaia, o que acontece? Muitas casas estão muito na várzea. Quer dizer, com a chuva que cai, a vazão normal não deu problema. Agora eu tive que abrir a barragem. Então esse a mais que eu joguei de água a jusante gerou aquela inundação. Se você, quem lembra, viu casas até de alto padrão ficaram debaixo d'água. Eu não sei depois o que foi a consequência mais pra frente. A mesma coisa lá onde vocês moram. Se eu abrir as barragens ali que tem do Paiva Castro, pode causar problema. Não sei se o Fernando tem algum... Já aconteceu lá. Em 86, quando teve a primeira enchente lá, abriu a comporta. Agora a velha história, tudo bem, é um problema, mas eu tenho que abrir a comporta por uma segurança. Porque uma coisa é a água inundar a tua casa de forma até maneira. Outra coisa é vir com tudo e levar que foi embora. Eu vou ver se eu lembro, se sobrar um tempinho ainda. Eu vou passar as fotos do Felipe, que é amigo do Mário, que ficou 1 mês lá no Nordeste. Tem fotos assim que são chocantes e que mostram toda uma ocupação ao longo de um rio, antes do problema, e depois é como se não tivesse casa nenhuma. A água vem e ela vem e leva tudo embora por conta de toda essa energia. Tá?